Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida, então um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então eu indico esse mapa cabalístico. Para fechar o agora também na Torá, não é? A gente fez aqui um esquema, todo um esquema para falar sobre dúvida, não é? Que essas duas Torás podem causar dúvida nas pessoas, né? A Torá de Rahel, não é? E quando está codificado na Torá que quando isso aconteceu, na verdade, toda aquela história ali que acontece, ele estava estudando, né, na escola de Eber. E Eber, não é Shem, não é? É o filho de Noa. Então, ele também é chamado de daquele rei que sai para encontrar Abraão, né? Então, tem todo um segredo aí, muitos segredos, né? É, codificados, né, dentro da Torá, não é? Então, esses segredos são muito importantes de você saber, por quê? Porque você vai construindo a Cabala, vai construindo a Torá. A Cabala foi entregue no Monte Sinai, né? Quem é o homem? Vamos ver dois aspectos aqui. Eu até falei que a gente ia ler o Zohar, mas me surgiu aqui um ensinamento divino. Eu vou dividir com vocês esse ensinamento divino. Diz lá na Torá, não é, que o seguinte: diz assim, que o Jacó, quando ia nascer, ele era, não é, o que nasceu depois. Ele pegou no pé de Esav, né, segurou no calcanhar. Agora, vamos fazer uma construção aqui. Veja, né, esse estudo é nosso, veja se vocês vão concordar com que, né, é o estudo que chegou aqui para gente agora do Eterno, né? Veja só, Jacó segurou, né, no calcanhar. Vamos ver aqui onde está isso, para a gente abrir aqui na Bíblia, né? Isso está em 25, 26. Bereshit 25, no 26. Veja aqui, tá escrito aqui: então surgiu seu irmão segurando o calcanhar de Esaú, tá vendo? Então eles o chamaram de Jacó, né? E Isaac já tinha 60 anos quando nasceram. Muito bem. A primeira questão que a gente deve ter aqui é exatamente, não é, sobre essa questão de Jacó e Esaú. Jacove, ele tem uma gematria no nome, mas a gente vai pegar só a parte que ele segurava ali no calcanhar, não é? Então, deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Vamos fazer uma construção, não é? Tem um Midrashim que diz o seguinte: o Jacó, ele agarrou, não é? No calcanhar de Esav, não é? E o que acontece ali? A gente sabe que existe na Torá, não é, uma construção muito bonita. Qual é essa construção? É a construção de que, não é,
existem 10 mandamentos, né? Então tem os 2 reis do nome do Eterno, ó, 5 mais 5. A gente viu aqui em cima que tem um rei aqui em Biná e um rei em Malhut, que é onde nós estamos. Aqui, então a gente sabe que isso está se fazendo referência a essas duas sefirotes. Agora, a gente precisa de um conector, não é? Por isso que o rolo da Torá, ela tem aquele conectorzinho ali no meio, não é? Que segura, não é? Essas duas, segura e faz conexão ali dessas duas partes da Torá, tá vendo? Ela precisa, a Torá como livro, ela precisa aqui desse conector, né? Deixa eu botar ele um pouquinho maior e depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais com esse conector. Veja, esse conector, não é? É a letra Vav, veja aqui, ó, a letra Vav. Então, ele conecta os rolos da Torá, tá vendo? 5 livros de um, né? 5 mandamentos de um lado e 5 mandamentos do outro lado. E o que acontece aqui? A gente sabe então, não é, que existe um segredo muito grande aqui pela questão de que a própria Torá, não é, ela vai falar que existe 5 mandamentos do lado direito para Jacó e 5 mandamentos do lado esquerdo para Esav, tá vendo? Olha que coisa. Agora, a gente sabe também, não é, que aqui esses 2 mandamentos, que são 5 mais 5, eles vão gerar, né, os 10 mandamentos, que 10 tem que ser representado pela letra Yud, né? Não pode ser outra letra, então veja, a letra Yud. Então veja, essa é a Torá. Agora você imagina só, o Jacó representa também a alma, enquanto o Esav representa o império do corpo, por isso que não é, o império do corpo e o império da alma, né? Por isso que está escrito lá, ó, não farás outros deuses diante de mim, eu sou Adonai, o seu Deus, etc. Isso está relacionado a quem? Está relacionado a Jacó. Não desejarás a mulher do teu próximo, etc. Está relacionado a quem? A Esav, tá vendo? Jacó e Esav. Isso significa, então, que, como eu disse anteriormente, essa aqui é a Torá escrita. Porque a Torá escrita, como é dito, ela foi escrita no nível do corpo, não é? No nível de Esav. E a Torá oral foi escrita no nível da alma, tá vendo? E o que aconteceu? Nesse mundo aqui, diz que essa Torá segurou no calcanhar, não é? De Esav. Falando assim, ué, você vai nascer de novo primeiro? Tá entendendo? E aí o que aconteceu? A história continua falando sobre isso. Só que teve um momento na história que o Jacó teve que se vestir de quem? De Esav. Ele bota as roupas de Esav para pegar a bênção e ele vai até o seu pai, Itzarraque. E aí o Itzarraque fala assim, ué, as mãos são são as mãos de Esav, mas a voz é de Jacó. E aí depois ele fala assim, meu filho, você tem um cheiro do campo. Isso que significa que o Zohar, a Kadosh, por isso que o cabalista, não é que a Torá não é santa, a Torá é santa, mas está fazendo essa representação dos mundos espirituais, não é? Então veja, o Zohar Kadosh tem a ver só com a alma, não tem nada a ver com o corpo. Por quê? O corpo, ele é descartável. Ele chega uma hora e a gente se prende tanto ao corpo, não é? E esquece do mundo da alma, até que o mundo do corpo, ele de novo toma conta de tudo. Então, o que acontece? O Jacó vai aqui segurar a Torá, né? Escrita, tá vendo? E a Torá oral vai falar de novo assim, olha, de novo você vai nascer primeiro? De novo? E aí o que acontece? Quando nós temos a questão que a gente vai falar do Zohar, que ele é todo interno, não é? É por isso que se fala que é a Torá de Abraham, é uma Torá de segredos. Muitas vezes a gente não entende essas metáforas, porque a gente quer separar as histórias da Torá. As histórias da Torá, elas não podem ser separadas, elas são tudo uma coisa só.
Então perceba, ao mesmo tempo que a gente está falando isso, a gente está falando de dois níveis, níveis de Biná e níveis, não é, que vão ser passados de Biná através de Tiferet, e aí Tiferet é Jacó, enquanto Gevurá é o Esav. Se a gente vive no mundo de Esav só fazendo as coisas do corpo, o que aconteceu por aí? Pessoas matando pessoas, querendo invadir território das pessoas, os romanos invadiram um monte de terra e isso se deu, né, metaforizado pelos romanos, mas isso se deu sobre toda a história da humanidade. Então perceba, qual era a lei que eles estavam seguindo? A lei, não é? Daquela de fazer justiça e pegar as coisas com as próprias mãos. Mas, Moré, isso tá na Torá? Tá. Quando o Esav está lá sendo abençoado, o Tsarrak fala para ele assim, olha, você sobreviverá da sua espada. O que é espada? Nesse caso, é só você ver a história. Quanta desgraça foi feita com outras pessoas através desse sistema, não é? Porque se você entende lá que o rei Davi matou 300 filisteus, o que você vai fazer? Vai matar também. Não está dentro do meu grupo, então eu destruo. Então, e isso vai acontecer em várias vezes dentro da Torá, várias vezes dentro do Taná. Quando eu pego e elevo a ideia, então todos os personagens se tornam, no próximo níveis de Zorra, maravilhosos. Por quê? Ah, mas aí, Moré, tem as forças impuras? Sim, mas elas também fazem parte da ajuda que o ser humano tem que ter, não é? Que se chama de contra-ajuda, que na verdade é uma ajuda para ele entender que ele está errado num caminho. Isso é muito fácil da gente entender porque quando tem alguma coisa que nos incomoda, não é? Vamos botar isso a nível físico, algo cai ou algo pesado está sobre o nosso pé, qual é a ideia? A gente remover aquele algo para que a gente tenha um alívio. E é assim que as forças impuras trabalham. Elas trabalham para incomodar, e aí elas não trabalham brincando. Não vai pensar que a coisa é brincadeira, não. Elas trabalham sério para te incomodar, mas o incômodo delas é te destruir. É destruir totalmente essa sua vida. Por quê? Porque as forças impuras elas necessitam de alimentação e elas se alimentam através da interioridade do ser humano, tá vendo? Então, podemos dizer então que aqui ó, nós temos uma alma e um corpo, tá vendo? Uma alma e um corpo. E aí, e também, como a Torá representa a alma e o corpo da humanidade, também nós temos aqui um processo, não é, com nós mesmos, porque o corpo representa o ego e a alma, ela é subterrada pelo corpo que fica a cargo de às vezes não entender a Torá. E aí é que a gente fala da questão da religiosidade. Por quê? Na religiosidade, que é diferente da Torá, você vai fazer tudo no aspecto físico. Tá entendendo? Você faz tudo no aspecto físico e significa então que agora, não é? Que você está fazendo tudo no aspecto físico, você não está prestando muita atenção no aspecto espiritual. Você está mais ligado ao aspecto físico do que o aspecto espiritual. Isso significa o quê? Que você não irá, de forma nenhuma, entender o processo que está sendo feito aqui. O processo de conexão, tá vendo? O Yud tem que se conectar com o Vav e formar todo um processo, não é, ó, da construção do corpo do ser humano. Esse processo ele tem que ser bem feito, que através de qual Torá? Através, não é, da Torá oral. A Torá oral é a Torá que vai fazer com que você compreenda essa questão de formar um corpo espiritual, tá vendo? Ó? Corpo espiritual, e esse corpo ele é formado, não é, pelo nome do Eterno. Ah, amor, que legal, mas o Eterno não tem, tá, de forma nenhuma, um corpo físico. Isso aqui é uma metáfora, não é? É uma metáfora, tá vendo? Para uma construção do ser humano dentro da Torá.
Então perceba que tudo está em conjunto, não é? Tudo está em conjunto para fazer você entender todo esse processo. Tá vendo? Então, se você não tem a Torá oral, não é como que você chegaria à compreensão. Chegaria à compreensão disso tudo. Isso significa que tudo isso aqui, que é o nome divino, né, as letras que fazem parte do nome divino, estão desorganizadas. Né? E se estão desorganizadas, significa que passo a passo, né, nós devemos organizar. Por exemplo, nós temos 10 mandamentos, está vendo? Rei, rei. E a gente tem, né, os 10 mandamentos categorizados aqui em cima. E temos dois conectores quando a gente abre a Torá, não é? Ó, tem um aqui, um de um lado, e a gente tem outro do outro lado. Veja só. Então veja, aí a gente abre o rolo da Torá, quem já viu um rolo da Torá, não é? Ó, tá escrito aí, você abre para ler o que? O que está aqui dentro, que são os 10 mandamentos. Quantas letras tem os 10 mandamentos? 620 letras. Você pega ali a Serete Adberot, conta as letrinhas, tem 620 letras. E 620 letras é a mesma gematria da palavra Keter. Veja, então eu tenho que me aprofundar nesses mandamentos para que eu possa curar o meu mal. Mas aqui agora a coisa mudou, não é por que mudou? Porque agora eu tenho que entender que eu estou formando algo aqui incrível. Por exemplo, quanto vale o VAV? 6, não é? Todo mundo já sabe, o VAV vale 6. E o VAV, ele é uma letra muito importante, porque é quem conecta, tá vendo? Os mundos espirituais, eles são conectados aqui através da letra Vav, essas 6 sefirotes, que a gente chama de sistema filho, né? Esse sistema filho tem 6 sefirotes aqui, ó. Sem esse conector aqui, ó, aqui embaixo não recebe fluxo divino. Muito bem, então o Vav, só que o Vav ele é dobrado em certos aspectos, veja. Então eu tenho aqui um Vav e lá do outro lado, no final da Torá, eu vou ter outro Vav, tá vendo? Agora, no meio eu tenho 2 reis, que são 2 vezes o 5, né? Um 5 aqui e outro 5 aqui. Veja, agora a gente pode fazer uma conta, né? Ó, 6 mais 6, 12, mais 5, 17, mais 5, 22. E o que é 22? 22 são o número de letras hebraicas. Olha lá, como é que pode uma coisa dessa, né? Agora, Moré, tudo bem. E o Yud que ficou aqui em cima? Tá, o Yud vale 10. Então vamos botar ali o 10 no Yud. Tá bom, 10. Muito bem. E aí eu vou pegar o 10 e vou somar exatamente aqui com os 22. Quanto eu vou ter? Eu vou ter aqui 32. O que são 32? São, não é, a primeira letra da Torá e a última letra da Torá. Lembra lá em cima que a gente falou sobre isso? Ó? A primeira letra da Torá, ó, a última letra é Lamed, né? E, opa, aqui do lado, a primeira letra é Beit, tá vendo? Beit e o Lamed, ó, 32 caminhos, que são os 32 caminhos de estudo da Torá, que são muito profundos e que, se a Shem permitir, a gente vai estar fazendo um breve para vocês o sistema de gematria. Veja, então eu tenho aqui 32 caminhos, não é? Esses 32 caminhos, se eu somo, vão dar exatamente 3 mais 2, 5. 5 livros da Torá. Tá vendo? Olha. Então, ó, a gente está descobrindo dia a dia que não tem como chegar a Shem no entendimento total se não for através, não é, do estudo da Torá. Então perceba que o estudo da Torá ela só pode se dar através desse entendimento desses 32 caminhos, que é a somatória de 22 letras hebraicas mais 10 sefirotes, que vai gerar então os degraus que vai me levar para o entendimento dessa Torá. Mas eu tenho um problemão aqui, eu tenho o quê? A dúvida, porque quando a gente está saindo da religião, o que vai acontecer com a gente? Dúvida. Ah, gente, vocês nem queiram saber como é que isso é pesado. Ou vocês já sabem. A dúvida, não é?
A pessoa vai falar, pô, mas eu botava uma pedrinha lá em cima da minha geladeira, era tão legal. Botava uma cebolinha ali porque o rabino falou que era bom. Botava alho, né? Fazia logo uma salada, né? Botava logo uma salada em cima ali da geladeira logo. E aí eu botava um sal. Daqui a pouco eu vou melhorar um pouquinho, né? Não, botar sal, um sal qualquer. Vou botar um sal do Himalaia, não é? É melhor. Ah, eu também vou botar aqui uma mãozinha de Ramsar, né? Hansa. Vou botar aquele olhinho aqui, isso vai me proteger, né? E de repente eu vou, sabe? Eu vou botar uns quadros de uns tissadiques aqui, e aí eu vou ter uma proteção. Não que você não possa botar o quadro do tissadique, mas proteção não, só para lembrar, tal. Quando você vê uma foto aí, é uma questão diferenciada, não é? Não é para proteção, é para você de repente lembrar daquele tissadique, tá vendo? Então as pessoas têm essas coisas de querer, sabe? Aí vão botar aquela pulseirinha vermelha, não é? Que é aquela pulseirinha que tá lá e o pessoal começa a vender. E aqui isso é muito lucrativo, tá? Imagina se o Moré André aqui pegasse, olha, agora eu estou rezando aqui umas pulseirinhas para você, estou fazendo umas letras hebraicas aqui, uns pergaminhos. Pô, quem comprar vai ser curado, né? Ah, Moré, quanto é? Ah, vê aí, cara, é R$ 300, baratinho. Você vai ter a sua vida desamarrada. Eu estou também vendendo um azeite aqui, que eu trouxe de Israel. Umas pedrinhas de Israel você bota dentro da sua casa. Ó, milagroso. Funciona, tá vendo? E a Torá não tem nada disso. Mas, Moré, e agora? O que que eu tenho para fazer? O que que o Zohar falou? Rezas, meditações nas letras hebraicas, convicção de que tudo está na mão de Hashem, inclusive Bilã e Balaque, não é? Todos eles estão na mão de Hashem, e que o próprio nascimento de Jacó e Esav também estão na mão de Hashem. Então, a gente fez o estudo do Tseruf, e a gente viu que se a gente começa a fazer essas coisas com as letras, o que, que a gente está fazendo? Quando eu desenho no papel lá uma letra, eu estou limpando a minha alma, não é? Eu vou lá e eu não sei desenhar o Aleph. Aí eu pego ali, compro um caderno ali de caligrafia, aqueles que a gente usava quando era pequenininho, né? E aí eu desenho a letra Aleph e ficou quase bom. Não, eu tenho que fazer isso ficar bom. E aí eu vou começar a escrever. Lá no nosso canal tem todo o ensinamento, como fazer o teli, como escrever as letras. Não é de qualquer maneira. Você tem que saber como se constrói as letras. As letras sempre começam por uma letra Yud. Vocês vão ver que todas as letras aqui, ó, elas têm um Yudzinho no começo. Tá vendo? Porque tudo começa a partir de um pontozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse pontozinho aqui é o Yud. Todas elas têm um iude, não é? Vamos contar aqui, ó, um iude, dois iudes, a gente já tem 20. Aqui mais um iude, não é? Aqui no comecinho, ó, 20, 30. Se a gente botar o iude aqui embaixo, ó, 40, 50, 60, 70. Caramba, ó, a gematria já aumentou 70, 80, 90, né? Vamos botar só aqui essa parte aqui, ó, 90, 100, 110. Então o nome da Leia deu 110. Vamos botar que deu 100, né? Porque eu botei um Yud, mas deu 100. E caramba, eu nunca imaginava isso. Sim, ó, veja, tudo começa com Yud. E o nome da Rahel, vamos lá, ó. Um Yud aqui, como é uma letra comprida, não é? Então, ó, 10, não é? 20, 30, 40. Uau, então quer dizer, vamos fazer aqui de novo, ó. O Yud aqui em cima, 10, 20, 30. Eu acabei botando no final aqui, vamos botar só o início, né, que eu acabei dando uma implementada aqui que não existe. Então, 10, 20, 30, 40, 50 e aí aqui, ó, 60. Então aqui vale 60, sim. E aí a gente sabe que o Itzhak teve Esav e Jacó, né? Itzhak ele tinha 60 anos. Uau! Aí quer dizer, então vamos contar aqui, eu tenho 60, agora 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Então quer dizer, 60 mais 40 dá quanto? 100, que é o quê?
a árvore sefirótica. Tá vendo? Por quê? Toda árvore sefirótica vão ter 10 sefirotes dentro de cada sefirote. Olha que coisa bonita, olha como é que a coisa fica implementada, tá vendo? Então eu começo a trabalhar com as letras hebraicas e vou descobrindo novos segredos, tá vendo? Os 10 mandamentos. Então 10 mandamentos são para Esav, e 5 mandamentos para Esav do lado esquerdo, e também eu tenho aqui que 5 mandamentos são para Jacó. E aí eu vou montando, veja, Moré, mas como pode, né? 32 caminhos, exatamente. Existem 32 caminhos de Torá, onde a gente vai ter que se debruçar, estudar, estudar, estudar. Mas como, Moré? Aprendendo as letras hebraicas. Tá vendo? E aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma transformação dessa ideia das letras hebraicas dentro de nós, acendendo as letras hebraicas. Quando você acende a letra hebraica, não é? Você tem aqui uma situação, não é? Onde a letra hebraica ela vira luz. Por quê? Ela foi apagada, não é? A letra hebraica ela foi apagada e ela precisa ser reacesa, não é? Ela precisa ser reacendida. E o que acontece com isso? O que acontece é que se nós não fizermos isso, a gente não consegue chegar ao processo que tem que se chegar. A gente chega exatamente, né, a um processo que não existe dentro da Torá. E aí o que vai acontecer, Moré? O que vai acontecer é que o processo não vai acontecer. Né? É isso que vai acontecer. O processo não acontecendo, o que vai acontecer? Não vai acontecer. Foi engraçado isso, né? Então veja, se o processo não acontecer, ele não vai acontecer. Você não vai conseguir entender, não é? Você não vai conseguir entender, não é? Como, não é? Essa Torá funciona. E aí o que vai acontecer se eu não entender? É exatamente o que eu falei. Você não vai conseguir entender e não vai conseguir, não é, de forma nenhuma, compreender que você tem que acender as letras hebraicas, está vendo? Ó? Você tem que acendê-las, elas têm que ser acesas, têm que ficar acesas para que... cadê o outro vaso? Tem que estar por aqui, né? Vamos pegar tudo aqui, ó. Vamos botar aqui em branco, tá vendo? Então, ó, o outro vaso veio para cá, já ficou uma bagunça danada, tá vendo? A gente foi organizar, mas teve que desorganizar para organizar de novo. Então veja, esse processo que eu vou fazer, tá vendo? É botar e dar letras às letras hebraicas. Mas como assim? Eu dou vida às letras e as letras dão vida a quem? Dão vida à minha alma. Porque você sabe que as letras são um teclado divino, não é? Então muitas pessoas não conseguem acender, mas ao meditar ela abre um portal. Por exemplo, ela não tem a emoção, às vezes pode ter, pode visualizar, pode sentir a sua alma tocada, mas ela consegue realizar o processo que ela tinha que realizar. Então ela medita, não é? Agora é preciso ter muito cuidado para não usar as letras para recepção. Por isso que a Torá fala, ó, encontre alguém que você possa rezar. Aí você pode rezar por quem? Pelo seu filho, pela sua nora, pelo seu irmão, por essa pessoa, por aquela pessoa. Aí você pode, às vezes, tem midrashins que falam assim, ó, não ore pelos idólatras. Mas Abraão rezou pelo povo lá de Sodoma e Gomorra. Moshe também rezou para que Deus não destruísse os idólatras, entende? Eu oro pelo mundo, para que Deus derrame a luz sobre a humanidade, isso aí eu faço. Então, quer dizer, o trabalho do cabalista é entender isso através das letras hebraicas e tentar o máximo que ele puder estudar, fazer o tseruf, pega um papelzinho, pega uma caneta, um lápis, uma borracha e vai desenhando pouco a pouco. Vai lá, Moré, como é que eu desenho? Tem lá no canal, Moré, lá, não é? Ensinando vocês a desenhar como faz, pega uma régua, faz a linha. Se a caderno tem a linha, você pode fazer a letra pendurada. Você não faz a letra em cima da linha, né? Não é em cima da linha, você faz a letra
Você pendura, ó, não é assim como nós fazemos aqui, ó, né? A gente tem mania de escrever em cima da letra, assim, em cima da linha. Ainda Não tem que é, fazer. não é assim. Você deve fazer o teli e deve escrever as letras penduradas, tá vendo? O iud é que fica pendurado, olha lá, ó, que coisa bonita. É assim que se faz na Torá, ó. O iud fica pendurado aqui, ó, e a letra não pode ser colocada sobre nenhuma linha, elas ficam penduradas, não é? Então veja, Uhum. tá vendo que bonito? Aí você pega o caderno, bota a letrinha pendurada. Pô, Moré, mas eu não sei fazer nada, eu escrevo muito mal, né? Vai devagarzinho, vai treinando, ó, vai fazendo de seruf, ó, vai botando as letrinhas, vai errar, apaga, acende novamente. Ah, mas os rabinos falaram que não pode escrever as letras hebraicas. E agora? Não, não é isso. O que que a Cabala fala? Olha, Deus tem um processo na Torá que ele fala que se um homem tiver com ciúme de uma mulher, tem um rito, não é? Não sei se vocês conhecem o rito. Esse rito é que pega um papel, escreve o nome do Eterno e joga dentro de uma água. E aí ali, não é? Ali a pessoa vai, como é que se diz? Jogar, o sacerdote vai jogar a água, não é? Em cima dentro da água, e o nome do Eterno vai apagar ali, vai se misturar com aquela água com um pouco de terra ali do templo. Então, quer dizer, se é possível fazer isso por uma questão de adultério, de ciúme, ainda mais para ensinar a Torá. Então você pode escrever e pode apagar, não tem problema nenhum, tá vendo? Ó? E aí o Tem, Yudes, pra você erra a letra, né? então, ó, você, Bem feitinha. você pode escrever. E tem um mandamento muito sério que está escrito na Torá, que Deus castigará, e está lá, né, o povo de Israel, porque eles profanaram o nome divino entre as nações. E logo depois foi dado para a gente que não se deve ter o nome de outros deuses, né? É lógico que você deve ter todo um cuidado. Você vai manipular o nome divino, você tem que lavar as mãos, tem que ter um material bom. Você não vai pegar o nome do Eterno e escrever em qualquer lugar, né? Isso é então, um material bom, o melhor que você puder comprar, não é? Então você vai lá, compra o melhor caderno, um caderno que não tenha coisas, né, negativas, mulher com biquíni, homens mostrando, etc, etc, né? Então, um caderno equilibrado, e aí você vai escrever, não é, ali as letras hebraicas. Você começa a treinar. Todo dia, se você não sabe, treina uma letra. Olha, agora eu estou sabendo já desenhar o Vav, que legal. Agora eu preciso desenhar o Gimel, o Aleph, né? O Yud. E ali você vai desenvolvendo para se tornar o quê? Se tornar um escriba, uma pessoa que escreve letras hebraicas. Olha que bonito. Mas aí você tem que ter todo um cuidado. Ah, eu posso fazer em papel A4? Pode. Pega uma reguinha, faz uma linha, tenta manter um padrão ali, ó. Vou botar essa letra aqui meio centímetro. Aí risca a linha de baixo, você desenha a letra ali, e aí você vai pegando uma formatação de como você vai escrever as letras. Conforme você vai escrevendo, você vai limpando a sua alma. Isso é um tseruf, você vai tirando, tá vendo? A gente vai compreendendo, olha, vai compreendendo esses mistérios de Torá. Veja, se eu não tenho um mistério, eu seria vencido pela religião, porque ele fala, não, você não pode estudar Kabbalah. Você não pode, não. Isso é coisa muito séria, não é para você. E aí o que me geraram aqui, ó? Dúvida. Tá vendo? Uhum. Então, eu vi aqui na história da Torá que quem que estava descoberto, ó, a Rahel, e quem estava coberta? A Leia. Quem estava coberta era a Leia. E o que foi falado? Aqui na nossa terra não se estuda, não se casa primeiro com a mais nova, se casa com a mais velha. Tá vendo? Então quer dizer, a dúvida que eu tinha em relação a isso foi sanada aqui. Tá vendo? Por quê? Porque está tudo guematricamente sendo falado. Então, eu entendo agora, né, que eu devo, nessa época agora, porque agora a alma do ser humano está precisando realmente, não tem outra saída, eu preciso estudar profundamente o Zohar Kadosh para compreender. E é isso que a gente faz
todos os dias, não é? Mas a pessoa também deve aprender as letras hebraicas, né? Ela deve devagarzinho ir desenhando, ir entendendo, ir buscando. Às vezes a pessoa vai ler 200 terrils. É melhor ela aprender, não é, um pouco de letra hebraica. Por quê? Depois ela vai poder ler o terrilim, não é? Ou pelo menos escanear o terrilim lendo as letras hebraicas. Então ela vai saber, essa letra é essa é aquela, e etc. E depois, devagarzinho, né, com o tempo, ela vai conseguindo ler. Mas tem que se ter um esforço. Mas, Moré, eu me esqueço tudo. Eu também. Então, a repetição, né, a repetição, todo dia ali, você repetindo e repetindo até que você grave.